Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco de Cultura. Nosso convidado de hoje é o músico fagotista Rodrigo Rodrigues, músico acompanhante de várias orquestras do nosso estado, do programa Aprendiz de Música na Escola, pessoa importantíssima no cenário musical da cidade. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço, tá, Renata, desde já o convite aí, por tudo, pela preocupação, assim, na divulgação desse instrumento, né, que é o fagote. E é isso, então, vamos aí bater esse papo gostoso. Desde já, muito obrigada, Rodrigo, Nada, pela sua presença agradeço. aqui conosco. Como que começou seu interesse pela música? Então, eu ainda no ensino fundamental aqui no Colégio Aurélio Leal, né, eu comecei a fazer parte da banda de percussão aqui da escola, né? E essa banda ela tinha mais ou menos uns 30 integrantes assim na escola, né? Uns que eu digo alunos da escola, né? E a banda ela tinha uma função assim de uma atividade mais recreativa, né? Aos fins de semana a gente ensaiava no sábado pela manhã e tinha os instrumentos, né? E no caso a banda de percussão ela não tinha os instrumentos sinfônicos, né, da orquestra. A gente só usava os tambores, né, a caixa e tudo mais, e alguns instrumentos de sopro que existia era a escaleta. Então eu optei por esse instrumento, né, a escaleta, e comecei ali tocando, né, não estudava, né, a gente estava ali com uma coisa mais para diversão. Então num certo período da banda entrou um maestro chamado Marconi Bruno, ele é percussionista da banda do Colégio Salesiano. E ele, né, se interessou, assim, eu me apeguei muito a ele, nós começamos a conversar bastante e tudo mais, e ele me levou para a banda de música do Colégio Salesiano, que lá o trabalho musical já é bem mais forte, né, na questão de ensinar instrumento sinfônico, em você estar integrado num repertório sinfônico, não só de banda, como também de orquestra. E lá na banda do Colégio Salesiano eu comecei, né, a ter contato com a música de orquestra, a música de banda sinfônica. Comecei, né, a estudar o clarinete, que foi meu primeiro instrumento, né, antes do Você primeiro fagote. começou com clarinete? Com clarinete, exatamente, né. Eu comecei porque a banda tinha um fagote só que bem antigo. E o fagote da banda, assim, ia ter que passar por reforma, né. Entendi. Então o mestre Afonso, né, que ajudava bem os alunos lá da banda, ele mandou o fagote para reforma, então nesse período eu fiquei com clarinete, né, para não ficar à toa, né, e estudando teoria musical e tudo mais. Só que eu já fui para a banda. Sua paixão mesmo era o fagote? Era o fagote, já por tudo uma longa história de eu ter conhecido o instrumento numa série de desenhos e tudo mais, né, eu já fui lá com interesse de estudar o fagote, né, aí posteriormente no ano seguinte comecei de fato a estudar o fagote, né? Mas basicamente o contato com o instrumento foi assim, né? Interessante. O fagote é um instrumento diferente, né? É, exatamente. O fagote é um instrumento. Ele faz parte de que família? Então, dentro da orquestra, o fagote ele faz parte da família das madeiras, né? Sendo que na orquestra a gente tem tanto as madeiras graves quanto as madeiras agudas. Então o fagote ele faz parte da família das madeiras graves, né? Juntamente com o clarone, o clarinete baixo, né? E o contrafagote. E sendo da família das madeiras, ele também tem uma classificação que é a família das palhetas duplas, né? Porque os instrumentos de sopro na família das madeiras, com exceção da flauta, todos necessitam de uma palheta, Palhetinha, né? Que é o objeto que vibra, né? Juntamente com o bocal, né, que é esse negócio, né? E pela vibração da palheta é produzido o som no instrumento. A palheta é feita de quê, Rodrigo? É feita de uma cana chamada Arundo Donax, né? Uma cana. Uma cana. Alguns chamam de cana da Índia, né? É certo. um nome mais popular, né? Sem isso aí não funciona? Não funciona. Se eu soprar aqui, não sai som, né? Então, a vibração da palheta, tanto no instrumento de palheta simples quanto no instrumento de palheta dupla, é o que produz o som no instrumento, né? E o fagote, o oboé, o corno inglês, o contrafagote, são esses instrumentos que necessitam de duas lâminas, né? Uma por cima da outra, e os lábios sobrepostos assim na palheta fazem, né, a vibração na palheta, e essa vibração que produz o som, né, no instrumento. Aí Entendeu? o som desce, Exatamente. sobe. O som primeiro, o ar, né, no caso, a gente manda o ar, e pela vibração. Aí a vibração vem, passa aqui por esse bocal que a gente chama de tudel, né? E o ar vem aqui, percorre toda essa parte do instrumento, vem aqui embaixo, ele faz essa volta e sobe. O ar, na verdade, aqui ele está passando por todas as regiões do instrumento. A região aguda, a região média do instrumento e a região grave do instrumento, né? Todo esse percurso, né, através da vibração, né, da palheta.
Que bacana, muito interessante. Você estuda, né? Você é bacharel? Exatamente. Depois de toda essa história, né, eu recebi o incentivo, né, de muita gente lá na banda do Salesiano, por exemplo, meu primeiro professor de fagote, né, ele era aluno do curso de graduação em música, ele me incentivou, eu também me interessei, comecei a ter aulas de percepção musical, assim, né, para fazer o vestibular da universidade. E isso em 2012 para 2013, né? Ele falou, olha, faz vestibular e tal, assim, é bom, porque tem pouco fagotista no mercado, assim, né? Você estuda na faculdade fagote? Você Fagote, estuda, isso, bacharelado. Bacharelado em fagote. Bacharelado, na verdade, bacharelado em música com habilitação em fagote, né? Bacharelado em música com habilitação em fagote. Isso, então a gente faz as matérias do curso de graduação em música, né? E mais a matéria específica que é o instrumento, exatamente. Além das matérias em conjunto, né, que a gente chama de música de câmara, né, e a prática de orquestra, que envolve, né, a parte prática do curso, né. Então, assim, eu estou no 6º período agora lá na Unirio, né, e tudo pela influência do professor e tal, pela dedicação, por também ter, assim, eu tinha bastante tempo naquela época de estudar fagote, ficava a tarde inteira na banda, então eu vi que de uma maneira ou outra estava evoluindo, né, no instrumento, então decidi fazer o curso, né, hoje eu estou no 6º período lá na Unirio, né, ano que vem me formo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Toca um pouquinho pra gente, Rodrigo. Sim, um pouquinho, tocar um trechinho, tá? Um trechinho de uma música pra gente já ouvir. Um trechinho de uma valsa aqui do Francisco Mignone. Rodrigo, você faz parte do programa também, o programa Aprendiz de Música na Escola, né? Uma parceria da Prefeitura de Niterói com a Secretaria de Educação. Você hoje faz o que no programa? Então, no programa Aprendiz, eu agora participo como um aluno, né, colaborador, porque pelo fato de já estar na graduação, já está graduando, né? E eu não ter outro fagotista dentro da orquestra, né? Então eu ajudo, né, colaborando, tocando com o corpo da orquestra, né? O grupo de alunos que estão, né, passando do nível de iniciantes para alunos já, né, desenvolvidos no instrumento, porque quando tem essa troca, os alunos já passam, né, a fazer a prática de orquestra. Então eu acabo colaborando, né, no naipe de madeiras e às vezes por conta disso, eu acabo participando das séries na imprensa oficial, no Solar do Jambeiro. Solar do Jambeiro, imprensa oficial. Na imprensa oficial, exatamente, pelo nome do projeto, do programa Aprendiz, né? Muito legal, é um programa maravilhoso, né? Exatamente, o programa Aprendiz tem eu comecei, se não me engano, foi em 2010 ou 2011. Colégio, né? Exatamente, mas assim, por eu já estar na banda do Colégio Salesianos, eu conheci o Renato, né? O Renato, que toca clarineta, já está desde o início do programa Aprendiz aqui, né? E nessa época, o professor de clarineta era o Walter Júnior, que atualmente ele foi clarinetista aqui da UF, agora ele está na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E eu comecei lá, conheci o Walter, conheci o Timóteo, os alunos, né, nesse tempo que eu vim aqui para o programa Aprendiz, né? E o Walter, conversando comigo, eu falei, poxa, eu tenho muita vontade de fazer graduação em música e tal. Então, isso foi, na verdade, 1 ano antes de eu terminar aqui o curso, né, do ensino médio, já no caso, no Aurélio Leal. Você teve muito incentivo dos professores, né, Rodrigo? Você foi um agraciado, né? Fui agraciado, exatamente. Além de você ter certeza que era o fagote que você queria, você teve o incentivo dos professores certos na hora certa. Exatamente, na hora certa. O Walter foi esse caso. O Walter conversou com quem viria a ser meu futuro professor na graduação, que é o Elione, né? E eles eram colegas de orquestra na Petrobras Sinfônica, né? E o Elione, eu fui até o professor Elione, né, pedindo aulas de fagote. Ele falou, olha, eu posso te ajudar, assim, a gente tem 1 ano para se preparar,
vem ter aula aqui comigo como aluno de um curso de extensão, né, que ele abriu lá de fagote. Aí comecei isso um ano antes, eu lembro que eu tinha 16 anos, né? Comecei a ter aula com o professor Elione e tô até hoje lá com ele. Na carreira aí tô já. aí Você tem estudando. muita procura? Como que você trabalha? Então, o profissional liberal? Como isso, que você então, trabalha? atualmente, assim, um aluno que se forma no bacharelado em música, ele opta, dependendo do instrumento dele, né, pela demanda do instrumento, ele opta por trabalhar numa orquestra, numa banda sinfônica, ou às vezes, assim, dependendo da pessoa, né, o nível da habilidade do indivíduo, ele pode até ser um solista, né. Eu, por ainda estar numa fase de começo, assim, do instrumento, aprendizado, eu faço cachê em algumas orquestras, assim, né, faço cachê às vezes aqui na Orquestra Sinfônica Nacional da UF, tem o meu grupo, o Quinteto de Sopros, que agora a gente está até parado por reajuste do grupo. Assim, como é que é né? mesmo o nome? Quinta Ventos. Quinta Ventos. Exatamente. Tem o grupo Quinta Ventos, né? E um duo que eu faço agora com uma cantora aqui em Niterói, que é a Aline Legrand, e a gente trabalha assim difundindo a música para voz e fagote, né? Então é assim, você como um estudante ou até mesmo como um profissional já, você tem essa liberdade de ter várias áreas de atuação, tanto a música de câmara quanto a música orquestral ou a carreira solo, né? Eu trabalho atualmente com mais a parte da música de câmara e a música orquestral, né? Quando há oportunidade, há necessidade, me convidam assim para, né, para estar colaborando com a orquestra, como o segundo fagote ou até mesmo o primeiro fagote na orquestra aqui em Niterói, né? Muito e bom. participo de outros grupos de câmara, assim, grupos pequenos, assim, que a gente às vezes tem um evento para tocar lá não sei aonde, vamos montar uma orquestra, a gente vai e toca, assim, tem um cachê e trabalha tal. sob demanda, né? Exatamente. Muito bom. Queria que você falasse para gente, Rodrigo, uma curiosidade, tecnicamente, qual é a importância do fagote compondo um grupo? Um grupo orquestral. É. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito histórica, porque, assim, desde lá do período barroco, o fagote é um instrumento que já fazia parte da orquestra, né, da orquestra barroca, reforçando o baixo contínuo. É um instrumento antigo, sim, um dos sim. mais... O fagote, ele vem de um outro instrumento chamado dulciana. Na verdade, a dulciana, ela vem de um outro instrumento que tinha, assim, alguns historiadores, né, afirmam que tinha 12 metros de altura o instrumento, que foi dividido e veio até esse som mais doce, por isso o nome da dulciana, né? Posteriormente, já no período barroco, o instrumento começou a ganhar algumas outras chaves que foram, né, dando esse nome do instrumento fagote, que é um nome que vem do italiano, né, que significa conjunto de varas, assim, né, feixe de varas. Certo. Por o instrumento ter essa forma, né, são várias partes, 4 partes que são unidas. E ele, né? ali dentro da orquestra, como que ele funciona? Então, o fagote, já nesse período barroco, ele era um instrumento que reforçava a parte grave da orquestra, né? A parte contínua. Depois, já no classicismo, o fagote passou a ser um instrumento solista da orquestra. Entendeu? Então, as madeiras dentro da orquestra têm essa função de ser instrumentos solistas, né? Tanto o fagote quanto a clarineta, a flauta, o oboé, né? E são instrumentos que têm a função de fazer solos durante uma obra musical que tem sido apresentada. Entendi. Posteriormente, assim, no romantismo, final do classicismo, romantismo, os instrumentos de metais também vão ganhar essa característica de instrumentos solistas. Mas até então, né, tradicionalmente, o fagote, os instrumentos de madeira da orquestra, né, o que a gente chama do miolo, são os instrumentos solistas, né? Tem a função, o papel de fazer solos durante uma obra, né? E o fagote tem muita importância porque, assim, muitos compositores, né, buscaram, né, por exemplo, no romantismo, o fagote tem solos importantíssimos em sinfonias românticas. Na música moderna, a gente tem um solo que é da Sagração da Primavera, que foi um solo, assim, que deixou o fagote bem mais famoso, né, por usar um registro muito agudo do fagote. Até então, né, se eu tocar aqui um registro grave no fagote... Sim, claro. Ó. Essa é uma coisa que chama muita atenção no instrumento. Só que um certo compositor chamado Igor Stravinsky explorou o fagote numa região bem mais aguda, né, que é a Sagração da Primavera, que é uma obra bem impactante do século XX, que usa o fagote nessa região. E por aí vai o solo, né? É um solo bem bonito, bem pedido nas provas, nas audições de orquestra, né?
Eu até tenho estudado esses solos que no sexto período da faculdade a gente começa a estudar os trechos de orquestra, né, de vários períodos da música, da história da música, né? Então a gente reforça bem esse papel do fagote, né, como instrumento solista da orquestra. Você participando desses eventos junto com o programa Aprendiz, na Sala Leila Diniz, enfim, no Jambeiro da Prefeitura, como que você vê o cenário musical da cidade de Niterói, música clássica, enfim, como que você está vendo esse cenário em Niterói? Então, quando eu comecei a me envolver assim com a música clássica, assim como um apreciador, um estudante assim iniciante, eu via muito pouca coisa, né? Porque eu não tinha muito contato assim. Eu lembro que quando eu ainda era do ensino médio, eu assistia os concertos de uma série que a Orquestra Sinfônica Nacional fazia no Teatro Municipal, que a orquestra até então não tinha uma sede, né? Eles ensaiavam no Clube Português e os concertos eram quarta, meio-dia e meia, né? Projeto Hora do Almoço, que era no Teatro Municipal de Niterói. E esse foi meu primeiro contato com música, assim, aqui em Niterói. Mas, assim, com a música de concerto, né? A gente fala música erudita, mas a música erudita é um termo até um tanto vago para isso. A gente tem que ser mais específico na música de concerto. Certo. Ou seja, uma orquestra sinfônica tocando, né? Você vê assim um número em relação, né, ao Rio de Janeiro e outras cidades maiores, assim, é um pouco bem menor, mas assim, a cidade, pelo tamanho da cidade, é um pouco assim injusto, né, porque a cidade tem uma orquestra profissional que tem uma série todo domingo de manhã, né, que atualmente, né, lá no Centro de Artes da UF, Existe né, a programação, né, no Centro de Artes da UF, uma programação todo domingo, assim, na Sala Leila Diniz tem todo mês, toda última quarta-feira, né? Exato, isso toda última tem quarta-feira. um grupo de câmara se apresentando, de música de concerto, música erudita. Então, atualmente, né, a programação da música sinfônica tem melhorado cada vez mais. Ainda é pequeno, ainda para a cidade, né? Mas, assim, é cada vez maior, né? Porque a gente hoje tem... Às vezes a prefeitura oferece o programa Música na Rua, né? Eu não lembro, sim. Arte na Rua. Arte na Rua. Só que o Arte na Rua ele já é um projeto mais amplo, não só para música, para instrumentos sinfônicos, né? Certo. E também para você comportar uma orquestra sinfônica, um grupo um pouco maior, Maior, uma orquestra né? de câmara, então teria que ser um projeto maior, com uma estrutura bem maior, um lugar adequado para botar os instrumentistas, né? Mas, assim, em relação à música sinfônica, tem cada vez mais crescido aqui em Niterói. Eu acompanho bastante, graças a Deus, eu acompanho Isso. bastante o trabalho de vocês, fico muito feliz por isso, sou fã de carteirinha. E eu vejo que os ambientes estão sempre cheios, estão sempre lotados. O Teatro Municipal de Niterói, a última apresentação que eu vi de vocês, estava lotado. Estava lotado, exatamente. Isso é uma conquista, né? Isso é uma vitória. A gente tem, o Projeto Aprendiz tem esse pensamento, né, de botar os alunos, né, no palco, né, e ver o público, né, tirar essa tensão de você estar no palco ali, de se apresentar, esse medo, entendeu? Então isso acaba atraindo muitos familiares, colegas, então logicamente o teatro enche, né, assim, a Banda Filarmônica do Rio de Janeiro recentemente tocou, que é um grupo que eu faço parte atualmente, né, tocou no Teatro Municipal e esgotou, assim, semanas antes do concerto, né, a população aqui em Niterói, né, se interessou. Achei assim até uma coisa assim, inusitada, porque era tema de filmes, né? Eu falei, será que o pessoal tem interesse assim, né? Mas por incrível que pareça, as pessoas gostam, né, assim, de prestigiar bandas sinfônicas, orquestra sinfônica, principalmente a orquestra sinfônica, né? Porque assim, tem todo aquele ritual dos músicos entrarem, né? As pessoas se interessam por isso. Pode parecer que não, né? Meus amigos até falam, poxa, mas até quando vai durar esse trabalho de orquestra sinfônica? Eu falo, olha, até quando as pessoas continuarem indo assistir, curtindo, né? Pode parecer que não, mas assim, as crianças, as pessoas mais adolescentes, as pessoas mais idosas, assim, é bem mesclado. Eu gosto muito. O público que vai. Eu sou fã de carteirinha. É isso aí. Isso que eu ia te perguntar, Rodrigo. Como que é assim para você se preparar? Você vai fazer uma apresentação agora. Como que é para você se preparar? Você fica nervoso ainda? Eu, nos primeiros concertos que eu fui fazer, assim, eu tinha muito nervosismo, assim, mas alguns professores já me falaram assim, você tem que ficar nervoso quando você não estuda o que você vai tocar. Quando você estuda aquilo que você vai tocar, você não tem por que ficar nervoso, você está confiante naquilo, você já tem segurança. Mas mesmo assim, algumas pessoas, assim, varia muito de músico para músico, né? Você fica nervoso. Às vezes eu vou tocar uma obra muito difícil, que tem ou com uma orquestra que tem muito solo, eu obviamente fico nervoso, né? Mas não ao ponto de ficar todo trêmulo, assim, ter que tomar remédio. Eu ainda consigo me controlar, né? Assim, mas assim, dá atualmente, friozinho na barriga, dá, né? Obviamente. Mas eu assim procuro encarar tudo como um recital de turma.
entendeu? Lá na Unirio, a gente... Não, a classe de fagote não faz todo semestre, mas, assim, de 2 em 2 semestres, a gente faz um recital, né? Atualmente entrou uma pianista nova, que a gente tem a oportunidade de dar recital. Então, isso, assim, meio que criou... eu criei uma defesa contra essa questão do nervosismo. Já tá Pra bastante mim, calejado. não tem muita essa questão, assim, de ficar nervoso. Eu encaro como se fosse um recital de turma, né? Mas, assim, alguns colegas, assim... Tem essa questão do nervosismo, tomam até remédios, assim. Eu sei. Assim, varia muito de uma pessoa para outra, mas para Com mim certeza. não. Que bom Não que vejo. você já está um passo à frente disso, né? Isso é. Eu queria falar também, Rodrigo, de um programa muito interessante também. Eu sei que você soube que vocês foram à Alemanha, né, fazer um intercâmbio, né? Isso. Como foi essa experiência no exterior, Rodrigo? Então, no exterior, assim, foi uma coisa bem nova, até, tanto para mim quanto para os meninos que foram, né? Até porque eles estão fazendo outro curso. Peraí, vocês foram uma parceria, um intercâmbio do programa Aprendiz? Foi o programa Aprendiz, né? Uhum. O ano anterior à viagem, veio uma banda que tem como objetivo fazer a ação social, né, de arrecadar fundos para instituições de caridade e tudo mais através da música. E eles conheceram o programa Aprendiz, tocamos juntos e tal, se interessaram pelo programa e ofereceram esse intercâmbio no ano seguinte, né? Então a coordenadora do projeto, né, do programa Aprendiz, ofereceu essas bolsas, né, 3 alunos que já estavam na graduação e tal. Nós fizemos concertos para custear a terceira passagem e tudo mais. E acabamos indo, né, pelo nome do projeto Aprendiz, né, com essa oportunidade. Lá na Alemanha fomos recebidos. E foi muito bom lá, vocês tocaram muito, aprenderam muito lá. Lá foi uma experiência muito interessante, porque nós tivemos contato com a universidade, na cidade onde nós fomos, né, com a área acadêmica. Então nós tivemos a oportunidade de ter aula com os professores da universidade. Nós fomos, assim, a espaços culturais que, assim, bem importantes, bem marcantes daquela cidade. A sala de concerto da Filarmônica de Berlim, nós fomos lá, assistimos o ensaio, todo o processo, né? Então isso foi uma experiência muito importante para a nossa carreira, assim, como músico, né? Isso deve ter Principalmente para mim, porque por estar na área sinfônica, né? De ver ali, ver uma orquestra que é referencial, né, pelo mundo Aí você todo. lá teve a oportunidade de conversar com o fagotista também, de trocar eu ideia conheci com muitos ele, fagotistas, inclusive conheci um fagotista lá que nasceu aqui no Brasil, mas foi morar lá na Alemanha, porque a família era alemã e vive lá até hoje, né? Eu conversei, troquei muito material com eles, entendeu? Eles me deram a oportunidade de tocar com eles, assim, foi bem bacana a troca de experiência. Foi muito Inclusive, bom. o professor lá da universidade, eu tive aula com eles, entendeu? Ele me passou muitas coisas boas, técnicas que eu uso até hoje para estudar, entendeu? Então, foi uma coisa que acrescentou, né, na nossa experiência. E pelo fato também de ter a oportunidade de conhecer o país, né? A Alemanha é um país incrível, assim, feito para funcionar musicalmente, assim, tanto musicalmente como nas outras áreas. Vocês levaram música brasileira para eles? Sim, nós tocamos chorinhos, tocamos pixinguinha, Carnaval, tocamos Odeon. samba. Sim, tem um samba que eles vieram tocar conosco no ano passado, no retrasado no caso, que foi o... Ai, meu Deus, Não Deixa o Samba Morrer, né? Foi. Que foi muito gravado pela Alcione. E o Gabriel Della Torre fez um ótimo arranjo para fagote, clarineta e piano. O Gabriel, né? É ótimo ele também, um rapaz muito inteligente, entendeu? Então nós tivemos a oportunidade de ir com ele, eu e o Renato, e ele ficou encarregado dessa parte dos arranjos, né? Meio que assim, fez bastante arranjo para a gente tocar lá no hotel que nós tocamos assim na universidade também, arranjos dele. E assim, isso ficou muito famoso. Foi assim uma música que meio que ficou como um elo de ligação entre as instituições, porque eles vieram tocar uma versão para a banda, e nós fomos lá tocamos no Deixa o Samba Morrer, não sei quantas vezes. Eu mesmo já não aguentava mais tocar. Você não aguentava mais tocar aquilo, porque todo lugar que a gente ia, eles são do Brasil, toca samba, vai. Eu imagino que seja isso. A gente não sabe que a música brasileira não se resume somente ao samba, né? Exatamente. Mas é o que eles mais conhecem da música brasileira. Isso foi até uma coisa interessante que a gente até ficou discutindo depois. Como é que pode, né? A gente conversando, o que vocês conhecem da música brasileira? Eles conheciam mais, assim, no máximo, Vila Lobos, da música sinfônica brasileira, né? Certo. Aí a gente conversando, né, sobre outros compositores, Radamés Atali, Camargo Guarnieri, né? Que assim, eu acho que falta um pouco mais essa difusão, né, dessa apresentação da música de concerto brasileira, né, fora do Brasil, né, que é uma coisa muito válida. Toca mais um pouquinho pra gente, sim. Que já está quase acabando. Tá bom, toco sim. Toco sim.
Ai, Rodrigo, que lindo. Obrigado. Rodrigo, tem alguma perspectiva para 2016, algum projeto novo, alguma... Você está fazendo um duo agora, novo também, Sim, né? Conta sim. para a gente divulgar esse seu trabalho maravilhoso. O do Alegro agora a gente está numa busca de repertório novo, né, para fagote e voz, que é uma formação um pouco assim inusitada. Isso já é para 2016. Para 2016, né? Coisa boa. Mas assim, particularmente eu tenho, né, que continuar a graduação, terminar as matérias que são obrigatórias lá na universidade, né? E continuar estudando fagote, que assim, é uma coisa que a gente, assim, as oportunidades a gente nunca sabe quando vai ser, né? Então a gente tem que estar, o nosso papel é sempre estudar escalas e arpejos. É assim, você chega em casa, não faz nada, estuda escalas e arpejos e o seu repertório. Aí as oportunidades vão aparecendo, né? Mas assim, eu tenho a perspectiva de continuar, né, no instrumento, se especializar buscar cada vez mais, e buscar novos locais, né, para tocar, novos projetos de grupos de câmara, entendeu? Na difusão também do fagote, como no repertório solo, né? Eu tenho estudado obras solos, né? Até para o Você quer deixar seu contato para a gente divulgar? Sim, nós temos a página do grupo Quinta Ventos, que ano que vem nós vamos voltar às atividades no Facebook, que é só procurar lá no Facebook, Quinta Ventos, Quinteto Quinta Ventos, e curtir a nossa página, que lá tem todos os nossos telefones, nosso contato. O do Alegro, se vocês quiserem também, né, a contratação, um recital, assistirem, acompanhar o nosso trabalho, né, também nós temos uma página no Facebook, né, ou procurar os integrantes do duo, né, que agora, na verdade, eu falo duo Alegro, né, mas a gente tem o trio, o duo virou um trio, né, porque a gente tem a participação de uma pianista do conservatório que está sempre, né, dando um suporte ao duo, né, na questão do repertório. Hoje em dia, então, com as redes sociais, é fácil achar exatamente, vocês, é né? muito fácil. É só pesquisar lá sobre os integrantes do Grupo Quinta Ventos, do Alegro, que acha a nossa programação, nosso trabalho. A gente sempre está, né, procurando divulgar, né, as apresentações, todo o repertório que a gente tem trabalhado, vídeos também, né, do nosso repertório, lá na página do Facebook, né. Muito obrigada, Rodrigo. Nossa, parabéns agradeço, mais uma vez pelo seu trabalho. Que você estude bastante para trazer cada vez mais coisas lindas para a gente. Obrigado. Eu que agradeço, tá, Renato, pelo convite. Obrigado. Encerramos aqui o nosso bloco de cultura do Grupo Mônaco. Muito obrigado, Rodrigo Rodrigues. Fiquem com a gente no Grupo Mônaco. Obrigada. Obrigado.